Olá, pessoal, boa noite. Queria agradecer aí a presença de todos aí virtualmente aqui, né, nesse nossa sessão aqui de Atos Conecta, né, que é um webinar justamente para a gente compartilhar, trocar informações, né. A Atos tem como missão, né, conectar pessoas, negócios, tecnologia, né, para melhorar o mundo que vivemos, né. Então essa iniciativa aqui do Atos Conecta é muito alinhada com isso, né, da gente estar, se conectando agora num momento tão diferente, né, compartilhando, as melhores práticas, o que a gente aprendeu, né. E eu tenho muito prazer aqui de estar conosco o Igor Freitas, né, o diretor de tecnologia e inovação da Livelo, conosco aqui também, e o José Pires, que a gente chama de Zeca, todos podem chamá-lo de Zeca, temos essa autorização, porque ele é muito conhecido aqui por nós todos há muito tempo, e que é o diretor de TI da Sanofi também. Então, é legal que eu acho que a gente vai ter uma conversa que é muito informal, gente, não tem nada quadradinho, não, é um bate-papo mesmo, uma troca de ideias, de experiências. A gente não é especializado aqui em TV, então a gente vai fazer o nosso melhor, né? E essa é a ideia. Eu queria passar a palavra agora um pouquinho para o Igor, para ele se apresentar, falar um pouquinho também da Livelo, e depois você Claro, passa a claro. palavra para o Zeca. Excelente. Obrigado, Ana. Prazer, Zeca, pessoalmente agora. É um prazer estar aqui com todo mundo. É diferente, como você falou, né, Ana? É diferente fazer um evento online, um webinar, onde você faz uma apresentação e você não sabe diretamente a reação das pessoas, mas a contrapartida disso é que te dá a possibilidade também de estar muito mais abrangente, entrando em casas que talvez a gente não entraria, tá? Então, primeiro, prazer estar aqui, prazer um pouquinho falar dessa questão, né, da pandemia, e como é que empresas, no nosso caso aqui em tecnologia, estão se destacando, estão fazendo para se tornar mais produtiva. Acho que esse é o grande objetivo. Meu nome é Igor, eu já estou aqui em tecnologia já faz um bom tempo. Passei por algumas instituições, tanto do lado fornecedor, já fui fornecedor de software, que foi um grande prazer. Trabalhei tanto desenvolvendo software quanto vendendo, então foi muito bacana estar do outro lado, oferecendo soluções. E já faz um tempinho que eu venho passando por instituições financeiras e agora na Livelo há 9 meses, fazendo esse meio de campo aí, fazendo toda a interação com a área de tecnologia e a área de negócio, tá? Falar um pouquinho da Livelo. A Livelo é uma empresa super jovem, ela tem 4 anos. Eu destaco aqui 3 momentos dela principais, né? Ela nasceu em 2016, né? Então, 4 anos. Inclusive, nós estamos comemorando o nosso 4º ano esse mês. A gente chama de mês de aniversário. Estamos na 3ª semana, com uma série de promoções e tudo acontecendo, uma loucura, para a gente poder manter as coisas bem digitais, ativas e funcionando. Então, em 2016, a gente, muito baseado pelos nossos acionistas, né, Banco do Brasil e Bradesco, que foram as duas empresas, ou que são as duas empresas que são nosso carro-chefe do ponto de vista de clientes e todo o aporte feito. Na sequência, em 2017, nós abrimos para mar aberto. Então, hoje a Livelo ela tem clientes, né, de uma maneira potencial e ampla. Qualquer pessoa hoje, pessoa física, pode entrar e se filiar ao programa e começar a participar. Ele tem esses dois conceitos que são bacana, que é o acúmulo e o resgate. Então, como é que eu acumulo pontos e como é que eu sou recompensado através desses pontos e troco por determinadas mercadorias, produtos. Hoje, só para vocês terem uma noção, então em 2018, uma coisa bacana também, que nós abrimos nossos produtos para empresas jurídicas. Então, empresas jurídicas hoje também podem usufruir aí dos serviços da Livelo. Então, tem muitas empresas que hoje compram seus pontos da Livelo para poder fidelizar a sua força de venda, fidelizar os seus colaboradores, né? Também tem funcionado bastante. Um pouco de números, hoje a gente tem um pouco mais de 20 milhões de clientes na nossa base, temos aí 180 parceiros, que nós chamamos de parceiros de negócio, que são empresas que potencializam o nosso poder de acúmulo, né, o poder de acúmulo dos nossos participantes através de catálogos que são oferecidos, e também parceiros aonde nós disponibilizamos dentro do nosso comércio eletrônico produtos e serviços aí para que os nossos clientes possam fazer efetivamente o resgate disso, tá? E são os mais variados, categorias distintas, como serviços como Uber,
como roupas, e aí vai, né? São vários e vários e vários, são 800 mil itens que compõem o catálogo hoje da Livelo, tá? Então, esse é um pouquinho da nossa história, 4 anos, no aniversário agora, 3 momentos importantes, primeiro com os bancos, agora de maneira aberta, a mar aberto, também muito focado em clientes PJ, na compra de pontos para que eles possam fidelizar os seus clientes e seus colaboradores, e toda essa gama de resgate e acúmulo, e principalmente acúmulo e resgate, que a gente oferece, os nossos 800 mil itens aí, para que os nossos clientes possam de verdade usufruir. Porque para ser um programa, né, um programa de fidelidade, um programa que permite isso de recompensa, você tem que ser amplo tanto no modelo de acúmulo quanto no modelo de resgate. E, de novo, coloco à disposição para aquilo que for preciso, para colocar a minha opinião, poder contribuir com o nosso público que está aí com a gente, e agradeço o convite da Atos aí nessa jornada, nessa 1 hora que a gente vai passar aí contribuindo. Legal, Prazer. legal, Igor, obrigado. Agora, Zeca, com você, fala um pouquinho de Vamos você, lá. da Sanofi. Muito bom, pessoal. Eu sou Zeca José Pires, sou diretor de tecnologia na Sanofi Farmacêutica. E a primeira coisa que eu queria dizer é como é bom ter amigos, né? Porque um amigo me disse que eu estava de cabeça para baixo na câmera, aqui, ó. Olha, tá vendo? Então, Edu, muito obrigado, Eduardo, por ter me ajudado aqui. Ai, usuário não é fácil, mas eu consegui, vai dar certo. Bom, pessoal, é um prazer mais uma vez. A Atos é uma empresa que eu conheço há bastante tempo. Tive diversos projetos e parcerias com a Atos na minha história. Algumas na Sanofi, algumas na BASF, que é a empresa em que eu trabalhei antes da Sanofi. Muitas histórias de sucesso. Bom, a Sanofi, para quem não conhece, é uma indústria farmacêutica francesa, muito grande. A gente atua praticamente em todos os segmentos do que nós chamamos da indústria de healthcare, de saúde, e com a grande missão de ajudar o paciente final, mais do que tudo. Né? O momento é muito peculiar com a questão da pandemia, e a Sanofi, assim como outras empresas de saúde, tem um papel fundamental que aparece cada vez mais forte. Então, a Sanofi tem trabalhado muito para cumprir sua missão, que é ajudar os pacientes a melhorar. Então, tem a questão da vacina, que estamos trabalhando para tentar lançar, né? Tem muita empresa tentando, muitos governos. Vamos ver quem chega primeiro, mas o importante é que alguém chegue. Né? Sim. Então é isso, espero poder dividir um pouco da minha experiência aqui e que seja relevante para todos. Legal, obrigado, Zeca. Então, e a gente eu gostaria de começar falando um pouquinho de como foi, né, a adaptação, né, do time e da empresa nesse novo momento, né? Aqui na Atos, a gente realmente está com 100% da população em home office, e foi muito rápido o processo de colocar as pessoas em casa, né? A gente, com certeza, uma empresa francesa, né, presente em vários países, a gente ficou sabendo, foi uma surpresa, mas a gente ficou sabendo um pouquinho antes, porque já tinha começado lá na França, né? Algumas ações já estavam sendo tomadas, mas foi muito rápido esse processo aqui, não só para colocar as pessoas em casa e garantir a segurança dos nossos colaboradores, mas também garantir a operação funcionando dos nossos clientes, né? Continuar funcionando. A gente tem um centro de inovação e tecnologia lá em Londrina, com mais de 600 colaboradores, e colocamos todos em casa e os clientes com suas políticas, né, de segurança, de acesso e tudo mais. Então, a gente foi um processo muito bom, assim, perto do que da novidade, para a surpresa que havia, né? E a gente conseguiu, em muito pouco tempo, colocar as pessoas em casa e colocar para trabalhar, manter a operação funcionando praticamente sem nenhum tipo de contratempo. E aí eu queria ouvir de vocês como foi esse processo assim de adaptação da empresa e do time para esse momento. Igor, como foi aí na Livelo? Quantas pessoas até você me falou, eu esqueci que vocês têm aqui no Brasil, né, em diferentes lugares também, né? Claro. Sem dúvida. Hoje nós temos mais de 260 colaboradores, é uma empresa muito focada em serviço.
Então, a quantidade de pessoas para a gente é relevante, grande parte, muitas delas em São Paulo, tá? São Paulo capital, São Paulo Barueri, aqui que nós estamos, aqui é a nossa sede, tá? Um dos fatores importantes nesse momento, até para a gente poder entrar aí nesse contexto da pandemia, né? E quando todos tivemos que sair do escritório e deixar a segurança do escritório para poder ficarmos aí seguros em casa, eu acho que um fator importante e relevante, pelo menos aqui no contexto da Livelo, é a comunicação. E a gente teve aí, tem o prazer de trabalhar numa empresa jovem, também já digital, por origem, ela já nasceu digital, então não tivemos grandes impactos do ponto de vista de transformações necessárias para que os colaboradores pudessem ter acesso, por exemplo, aos seus e-mails, às suas máquinas, aos nossos serviços, aos nossos modelos de desenvolvimento. Então, de certa forma, isso facilitou a gente, por ter esse potencial jovem e já nascer nessa característica jovem, o digital já estava intrínseco, já fazia parte do nosso dia a dia. Um dos fatores importantes, até para que a coisa se desse de maneira organizada, é um fator que a gente busca bastante a comunicação, né? É um dos pilares básicos aqui da nossa estratégia, e a gente procurou trazer muito conforto, segurança aos nossos colaboradores. Então, algumas ações que a gente passou a fazer, a gente forneceu naquele começo informações importantes para eles de segurança em casa, segurança sobre a doença, várias coisas sobre questões financeiras, como se cuidar, como manter a mente sadia. Então, vários instrumentos e documentações importantes para que todo mundo tivesse condições de estudar e estar ali tranquilo, né, no seu dia a dia. Nós entramos 100% do home office no dia 19 de março, então já tem aí quase mais de 100 dias, né, que nós estamos aí nesse home office. Uma coisa que a gente fez, a gente também trouxe ajuda de custo para os nossos colaboradores, com ajuda de custo para contas de energia, água e internet, que era um fator importante para que as pessoas pudessem trabalhar em casa. A gente também disponibilizou catálogos nossos de desconto para que os nossos colaboradores pudessem resgatar com seus pontos, com desconto, coisas para o dia a dia, né? Seja um aspirador de pó, seja uma cadeira, seja alguma coisa que fizesse sentido ali no contexto da casa. A gente também aderiu ao programa que a gente chama, que o mercado chama de Não Demita, durante a pandemia, então trazendo também essa questão da segurança e da tranquilidade para que as pessoas pudessem trabalhar com uma certeza de que a empresa estava aí cuidando deles, tá? Então, os pilares principais que eu colocaria aí é segurança, informação, ajuda de custo para que eles estivessem tranquilos em casa e também um pouco dessa transparência em relação ao exercício do trabalho de cada um deles. Tá? Então, esses fatores colaboraram muito para que a gente pudesse oferecer o melhor possível, né, para que eles estivessem bem. Os dois fatores finais, só para passar para o Zeca, um é importante, que é você medir. Então, a gente também fez várias medições durante esse processo, né, com perguntas, com assessments, para que as pessoas pudessem dizer se estava muito pesado, se tinham coisas que não estavam bem, ou que a gente podia melhorar. E o último foi em relação à ação também que a gente passou a fazer com treinamentos, um aplicativo interno para que as pessoas pudessem colaborar, postar suas dúvidas, colocar suas sugestões e fazer uma série de coisas, tá? Então, um pouco das ações aí nossas, depois eu falo um pouco mais aí, até para dar oportunidade para o Zeca. Tá bom. Zeca, e Bacana, aí na Igor. como foi? Como foi? Tá bastante coisa parecida com a Livelo. Fiquei bem impressionado, Igor, com tudo que você disse aí. Que bacana, que posicionamento, né, da empresa. Aqui na Sanofi, eu diria que foi parecido. A comunicação sempre foi muito forte desde o começo. Por ser uma empresa global, a gente já tem notícias mais claras sobre como a empresa está lidando com isso, desde que começou lá na China, né? A gente tem uma operação importante na China. A China é hoje o nosso principal país para os negócios, né? Eu acho que a empresa reagiu bem. Comunicação também foi muito forte. A gente tem um novo CEO, ele está lá em Paris, ele acabou de chegar, não faz nem um ano, fazem alguns meses. Ele é um cara que vem também com uma pegada muito forte digital, transparente, mais informal, e ele tem sido muito feliz em uma série de comunicações que ele faz. Então, nós recebemos um e-mail
dele toda semana, vem um e-mail com mensagens, com novidades, uma série de lives, tanto globais quanto locais, para falar como o negócio está, para divulgar informações para os colaboradores. A empresa fez algumas coisas do tipo, para os funcionários que trabalham nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, ou em sites produtivos, ela deu, durante um dos meses, um incremento salarial, não me lembro exatamente o percentual, mas um percentual do salário mensal da pessoa foi pago como algo adicional. O nosso CEO também tem falado do quanto é importante a gente tentar manter a saúde mental, física, e o quanto é importante também a gente cuidar da família. Então, em todas as reuniões, em todos os vídeos que ele faz, ele comenta, se te manda um convite para uma reunião num horário que é ruim para você, porque você tem que acompanhar seu filho na escola, você tem que fazer o almoço, você tem que dar banho na criança, passear com o cachorro, recusa. Ele fala, inclusive, usa meu e-mail como forma de dar uma carteirada no chefe, se precisar. É algo que ele fala abertamente. Que legal. Tem, então, uma série de ações bacanas que tem nos ajudado a lidar melhor. No meu caso específico, de uma série de colegas de TI, a gente trabalha já numa organização globalizada há muitos anos. Então, a questão do home office, de trabalhar de forma virtual, é nossa realidade. Então, por exemplo, para mim, para os colegas da Sanofi que talvez estejam aqui conectados, é muito tranquilo, né? É muito tranquilo. A gente sente falta dos amigos, dos colegas, não tem nenhuma dúvida, né? E a gente está tendo a oportunidade, eu acho, dentro da TI, de fazer diferença real. E eu posso te dizer para vocês, claramente, que a TI da Sanofi, nessa quarentena, está dando um show. A gente chega a ter, Ana e Igor, em paralelo, 75 mil pessoas conectadas na nossa solução de reuniões virtuais. Decisões que foram tomadas há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, de soluções de tecnologia, como preparar a rede, uma série de coisas se mostraram muito acertadas agora, né? Eu me lembro que o novo CEO, recentemente, ele foi fazer a primeira live dele pós-pandemia, e existia um certo pânico geral se iria tudo funcionar. E funcionou. A gente teve um problema, na realidade, na França, por acaso, no headquarter, teve um problema de rede, e o CEO falou para a gente o tempo inteiro, toma o risco, faz. O pior que vai acontecer é que não funciona, a gente faz de melhor na próxima. Então, muito bacana, né? Aceitar erro e dar espaço para a TI fazer diferença. Todos nós de TI estamos muito orgulhosos. Não é qualquer um que coloca 75 mil pessoas em paralelo para trabalhar. Com certeza, Zeca. Assim, complementando um pouco, eu acho que acho que empresas como a nossa, a gente teve esse privilégio de conseguir fazer esse movimento, né, de colocar as pessoas em casa, em segurança, conectadas e viabilizando o trabalho, né? A gente acho que conseguiu fazer isso. E aqui na Atos a gente também a gente tem um CEO novo aqui na América do Sul, que é o Nelson Campelo, que também veio com uma pegada bem nova, para frente, inovadora também, e a gente implementou algumas sessões a mais, né? Então ele mesmo faz, a gente fala que a gente ficou tomando tanto cafezinho, né? Virtual, né? Porque a gente cria salas de café e se conecta junto. Um ponto importante que a gente percebeu e que foi muito, a gente quis cuidar muito, foi esse senso de pertencimento, né? Porque você está em casa muitas vezes e você tem o seu time, o seu trabalho, a sua empresa, então sessões, né? Muito mais sessões programadas para falar de outros assuntos ou falar de determinados aspectos da própria empresa, da estratégia, do que está acontecendo. Nós implementamos isso e a gente viu que a receptividade dos colaboradores foi muito boa. A gente também faz parte, Igor, do programa Não Demita, né? Então
isso dá uma, acho que uma tranquilidade, né, para a pessoa, porque a gente ouve tanta notícias, né, ruins do impacto que está acontecendo. Então, essa segurança que você passa para os colaboradores de, olha, nós vamos manter os empregos, nós estamos administrando, nós temos condições, né, então vamos juntos, né, esse senso, e a gente percebeu que realmente na necessidade existe uma união, né, existe uma união. A transparência foi outro ponto que a gente quis garantir, né? Seja a transparência para o mercado do que está acontecendo, o que nós estamos fazendo para manter sua operação em dia, quais são as políticas e tudo mais, quanto a transparência para os funcionários da situação da empresa que nós estamos fazendo. A gente, a Atos tem nós estamos presentes em várias indústrias, né? Então, algumas indústrias foram mais afetadas pelo Covid, outras menos, né? Outras estão rodando full, a indústria financeira, por exemplo, indústria farmacêutica, e a gente atende todas essas indústrias no mundo inteiro, né? Então, mesmo profissionais que foram desalocados de um projeto, foram alocados em outro, inclusive projetos internos, para as pessoas continuarem trabalhando, se desenvolvendo, né? Uma das coisas que a gente implementou legal, que o Igor comentou, foi um programa mais intenso de disponibilizar mais certificações e treinamentos para os funcionários, né, para que eles possam aproveitar esse momento e também parar um pouco e estudar, né? Então, a gente também disponibilizou como empresa vários treinamentos, certificações que às vezes são complexas de tirar para o profissional de TI, né? Que são certificações complexas que você tem que fazer estudar muito e fazer várias provas aí, né? Então, também a gente incentivou muito isso. Fora as sessões aí que a gente diz de happy hour, ginástica laboral, encontro com o chefe. Então, assim, isso também foi muito incentivado. E aí eu queria perguntar para vocês, porque um ponto que a gente percebe que a mobilização de todo mundo para casa foi bem sucedida. Aí começa um segundo desafio, que tá bom, agora nós vamos ficar um tempo assim, né? Como que vocês administraram a gestão do tempo, né, das pessoas e a questão de motivação também, né? Porque cada pessoa tem uma situação diferente em casa, né? Tem uma vida diferente. Eu achei bem legal isso que você falou, Zeca, do e-mail do CEO dizendo: se você não pode marcar carreira, não marca. A gente teve um momento de início em que eu mesma, né? Eu entupi minha agenda de reunião, né? Tipo, era das 8, quando eu vi, porque eu estava em casa, né? Então a pessoa mandava, eu aceitava. E aí, quando você vê, você ficou dentro aqui do escritório das 8 às 10, né? E o meu filho aqui em casa, às vezes, rodando, e você ainda preso. E realmente a administração do tempo é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, queria saber como que vocês lidaram com isso, e muitas vezes a gestão do tempo pode impactar, né, na motivação, no cansaço, né, do profissional, dos colaboradores. Como que vocês lidaram com isso aí na empresa de vocês, aí tanto na Livelo quanto na Sanofi? Certo. Eu acho que você falou tudo, são picos, né? A gente teve o pico inicial, onde todo mundo se identificou ali com uma jornada bastante ampla de trabalho, né? Consumindo quase que todos os espaços que existiam. Passou por um segundo momento de adaptação, que foi super importante, até por essa questão desses assessments, dessas conversas com os times, para poder identificar adequações. Uma adequação, por exemplo, foram vários compromissos que nós estabelecemos junto aos nossos times, que é o uso melhor do tempo, os espaços entre reuniões, o espaço da hora do almoço, antes das 9, depois das 18. Então, foram compromissos estabelecidos para que você pudesse ter um controle mais adequado da agenda, para que você tivesse condição de estar com seus filhos, ter condição de descansar, andar, fazer alguma atividade que fosse importante. Então, acho que esse ciclo virtuoso de olhar o feedback dos colaboradores para ter certeza absoluta de que você tem um contexto adequado e fazer adequações rápidas para que isso aconteça foi um dos fatores de sucesso e tem sido um fator de sucesso para a gente. Um fator importante também é de que a gente trabalha no conceito de squads, né, e tribos, e parte do nosso time, como o Zeca falou, já não está no escritório. Nós temos os times distribuídos hoje em partes do Brasil, e com isso, o modelo de fazer a concepção de um produto, estabelecer as reuniões as reuniões de sprints, ou de planejamentos, as execuções, as demos de conclusão de sprint, os testes associados a isso, a composição daquilo que vai ser feito.
Então, o uso massivo aí da tecnologia para poder criar as reuniões de planejamento, as reuniões de execução, as reuniões de demonstração, os testes efetivos, colocar isso em produção, integração com produto e comercial, que era extremamente importante para a gente nesse contexto, né? Comercial e área de produto, para poder criar produtos adequados no momento que você precisa fazer transformações rápidas, né? Tirar um produto do ar, colocar outro do ar, fazer uma transformação, fazer uma campanha que talvez não existisse, fazer uma adequação no seu catálogo, integrar com outros parceiros que talvez você não tivesse. Então, a gente se desdobrou muito, tentando organizar as agendas e fazendo isso de uma maneira mais distribuída possível. Uma dos cases bacanas que a gente teve duas convenções, uma convenção de líderes e uma convenção com todos os funcionários, toda remota, onde a gente tinha todas as interações, inclusive com participantes externos, e depois a gente fez vários happy hours, salas específicas e temáticas com músicas para que as pessoas pudessem interagir em salas menores. Então, todo tipo de argumentação e de dinâmica para poder continuar a ser produtivo, ter saúde mental, fazer transformações digitais e criação de novos produtos em tempo e todo mundo em casa foi o grande desafio. Então, esse controle do tempo, a gestão correta para que as pessoas estejam no lugar certo e saudáveis é a nossa busca interminável aqui. E, inclusive, nós gestores, né? É importante também, às vezes, a gente se preocupa tanto com o time, será que eles estão? Será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou abdicando de tempo para estar com os meus filhos, para poder curtir as horas do almoço? Então, isso é super importante e emblemático e a gente vem cultivando aí, tentando fazer o melhor possível. Legal, legal. E aí, Zeca, como foi a gestão do tempo? Acho que a experiência é parecida. Eu acho que o que tem de principal nessa questão é esse posicionamento geral da empresa, representado pelo nosso CEO, de que a gente respeite o nosso tempo, que a gente tome tempo para fazer uma caminhada, para sair, para respirar, que a gente respeite o tempo do colaborador. E pelo menos no círculo que eu tenho mais contato, eu sinto que isso tem sido feito, né? Eu acho que tem pessoas sofrendo mais que outras, tem pessoas com condições muito diferentes, tem gente que está tendo muita dificuldade, mas eu sinto um bom senso, eu sinto uma intenção e um dia a dia em que a gente tem conseguido adequar a realidade dos negócios com a realidade das pessoas, né? Para a gente tem funcionado bem. E as pessoas, eu acho que as coisas estão mais transparentes mesmo à distância, né? Eu acho que tem menos a pessoa ficar no escritório enrolando para parecer que está trabalhando, ou sabe, eu acho que a etiqueta de negócios, o jeito que a gente atua dentro da empresa, todo mundo tem uma certa persona, né? Que a gente se mascara no dia a dia, e o quanto do que a gente faz no dia a dia é legítimo, é real, né? E essas, por uma forma ou outra, essas máscaras estão caindo com a distância virtual. A gente tenta ser mais efetivo, mais direto, mais claro. Eu acho que de certa forma, né, melhorou. Eu acho que eu sinto claramente que as minhas reuniões estão mais produtivas, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma mais dúvida. Objetividade, né? Ainda mais na cultura, né, Ana? A gente é brasileiro, a gente adora bater papo, a gente conversa bastante no começo, ninguém chega no horário. Os franceses também são parecidos com a gente nesse aspecto. Tem muito papo informal. E a gente está mais direto, mais produtivo, né? Cada minuto que eu ganho, não que eu entre nas reuniões querendo ganhar tempo, mas cada vez que a gente é eficaz e consegue ser mais rápido, são mais minutos que você ganha, talvez, ou para fazer uma outra atividade, ou para fazer algo pessoal, né? Eu acho que talvez uma das melhores coisas da pandemia e do fato da gente estar em casa é que a gente não está mais no trânsito. Sim, isso é verdade. Eu ganhei 2h30 do meu dia. E maravilhoso. Eu estou fazendo muito mais coisa que me dá muito mais prazer. Isso faz com que eu naturalmente, creio, desempenhe melhor no meu trabalho também. No trabalho, sim. Excelente. E o papel, como vocês veem o papel do líder, né, nesse momento? A gente também aqui na Atos, a gente
conversou muito sobre isso, né? A gente, como vocês falaram, a gente tem diferentes pessoas em situações diferentes, né? Então a gente tem aquela pessoa que tem um ambiente em casa mais propício para o trabalho, a gente tem outro que tem menos, a gente tem aquele que está com o filho em casa e fazendo aula remoto e tem lição de casa e tem que suprir o filho e tudo mais, né? E o que a gente percebeu aqui que o líder a gente conversou muito no início que os líderes tinham que fazer esse papel também, primeiro de procurar saber como está aquela pessoa, né? Como é que ela tá? Como é que tá o ambiente dela? Ela tá precisando de alguma coisa? Ela não tá? Você tem que perguntar mesmo, né? E começar a marcar até um pouco de... Porque no dia a dia no escritório, você passava, via a pessoa sentada ali, você via que ela estava ali, ou você passava para o café, e aí você voltava, falava, oi, tudo bem? Como é que está seu filho? Então, você conseguia, como gestor, muitas vezes, saber que tá tudo bem, por mais que você tenha equipe remota, né? Eu tenho equipe na Argentina, na Colômbia, tal, mas você tem as reuniões, você sabe mais ou menos como é que é o dia a dia da pessoa, e você perdeu essa visão. Se você não for atrás, você não fica sabendo. Né, muitas vezes do que está acontecendo, você tem uma equipe grande e muitas vezes com as reuniões que a gente tinha, se você não realmente colocasse uma prioridade de deixa eu ver como está a minha equipe, deixa eu ir lá e perguntar, tudo bem com você? Né? Você está precisando de alguma coisa? Como é que está o seu dia a dia? Né? E a empresa, quando sente que tem algo que não está legal, se propor então vamos arrumar isso aqui, vamos mudar isso, né? E a gente fez, na Atos, a gente colocou desde um programa muito intenso aí da parte de saúde, né? Para as pessoas conseguirem acesso virtual a médicos e tudo, e também a psicólogos para conversar. Muitas vezes tinha uma questão ali de a pessoa está sozinha, né? Ela está muito sozinha, ela ficou na pandemia sozinha e não tem com quem falar. Então, a Atos também disponibilizou essa possibilidade dos psicólogos, e o líder, a gente teve muitos feedbacks das pessoas, nossa, e em diferentes níveis, né? Nossa, o Nelson me ligou para saber como é que eu tô, né? A Ana me ligou para saber como é que eu tô, nem muitas vezes da mesma área, mas o fato da gente estar num papel mais de liderança e mostrar que a gente está se preocupando, né? Isso foi muito motivador para os colaboradores no sentido de continuarem se sentindo parte, saberem que tem alguém olhando e zelando, né, pelo dia a dia deles, e que também nós vamos dar um jeito caso tenha algo que não esteja bem, né? Nós vamos nos procurar, nós vamos nos movimentar para isso. E como que vocês viram isso? Vocês tiveram alguma mudança um pouco no papel do líder? Ele mudou alguma coisa? Porque o líder já deve ser assim normalmente, né? De estar procurando saber como é que está a sua equipe. Mas houve alguma mudança de sistemática, de método, dos líderes com as suas equipes? Como foi? Eu acho que sim, viu, Ana? O gestor de pessoas, né? A gente está falando da gestão de pessoas, não que ela mudou, mas acho que ela transcendeu o trabalho, né? Eu acho que o gestor hoje em dia que não consegue extrapolar a questão do trabalho, principalmente pensando agora na pandemia, com ajuda simples, às vezes você precisa ajudar a pessoa com um familiar, com um problema que ela teve para comprar alguma coisa para poder chegar em casa, de um alimento que ele não teve condição porque ele não podia sair de casa para poder, e às vezes você levou isso para ele, pediu para que alguém entregasse. Então eu vejo muito essa conscientização dos gestores, de uma forma geral, de que eu estou ali, obviamente, para poder auxiliar e fazer com que a dinâmica do trabalho aconteça, mas que existe um algo mais, que existe um cuidado adicional a ser feito. O que eu vejo que também aconteceu bastante é a intensificação, ou se intensificou muito, as relações com o time, né? Não na visão simples da cobrança de acompanhamento de projetos, mas da visão do acompanhamento do dia a dia, da dinâmica das pessoas. Então, os rituais de gestão foram intensificados. No meu caso, por exemplo, rituais de gestão segundas, cafés da manhã com todo o time de TI às quartas. Isso é bacana, porque às vezes você tinha problema de espaço físico para colocar todo mundo. Hoje nós não temos mais problema de espaço físico, então eu consigo ter 100% do time de TI com cafés temáticos, e cada quarta-feira uma parcela do time fala e interage. Então isso melhorou bastante, evoluiu, nós conseguimos colocar todo mundo de uma maneira muito mais simples e emblemática. Os rituais de gestão com cada um dos times, né, times de qualidade, times de engenharia e composição de software, times de DevOps, times de SRE, times de prevenção à fraude, segurança da informação. Então, reuniões minhas com os times, não perguntando simplesmente como é que tá difícil, tá fazendo, não tá, mas como é que você tá,
quais os desafios você tem sentido na sua casa, quais são os elementos que você tem cuidado ou não cuidado, que tipo de apoio você precisa. Então, o que eu percebo é que sim, o líder ele se restabelece, e principalmente com essa questão de redefinição de rituais de gestão, e principalmente pensando de uma maneira mais ampla. Eu sei que muitos já faziam, mas talvez não na escala e na necessidade que nós temos hoje, do cuidado muito além do dia a dia do Do dia a trabalho, dia porque da ele passou atividade. exatamente. E menos até, eu vejo, pelo menos no meu caso, menos até, foi o que o Zeca falou, como a produtividade e a entrega ela é necessária, eu não estou cobrando pelo projeto, mas eu estou cobrando pela entrega daquela pessoa, você passou também a olhar outros fatores, que não só o projeto e a entrega em si, né? Isso, cara, isso ele vai fazer. Agora eu preciso olhar o algo mais, porque se esse algo mais não tiver resolvido, ele não vai estar mentalmente saudável ou mentalmente adequado para poder fazer as entregas necessárias. Então, o Legal. gestor, ele mudou, ele precisa mudar. Se não mudou ainda, dá tempo. Acho que já Eu tem um acho que pouquinho ainda de tem tempo. vai ter um tempinho ainda, né? Vai ter Eu um esque tempo, precisa mudar. Precisa mudar. Senão ele não eu consegue esqueci. alcançar os objetivos. Não consegue, não Ou consegue. Eu esqueci de muda, ou muda, né? ou muda, né? Exatamente. Antes do Zeca comentar, eu esqueci de falar, pessoal, que vocês podem mandar perguntas aí para o nosso chat ali pela ferramenta, e aí eu vou estar depois passando essas perguntas, tá? Eu esqueci de falar no começo, mas dá tempo ainda da gente conversar sobre isso, então mandem perguntas aí que vocês tenham, tanto para o Igor, para o Zeca, para mim mesma, a gente vai repassar aqui, tá? Zeca, e aí, como foi o papel que você viu do líder na Sanofi? Você já deu um exemplo bom do seu CEO, mas como foi assim no dia a dia, né? Acho que o que o Igor disse é muito pertinente. É como se os líderes tivessem eles foram forçados a se humanizar, né? Uhum. O início de toda e qualquer reunião que eu participo sempre tem a pergunta: como estão as coisas? Eu, no caso, Ana, você sabe disso, eu tenho um time global, eu tenho funcionários Sim. em mais de 10 países, eu tenho reportes diretos em Singapura, nos Estados Unidos, na França, na Argentina. E um quer saber como estão as coisas no país do outro. Então, o sofrimento está para todo mundo, né? Tá, Uhum. de fato, quando a França estava muito crítica, estava todo mundo preocupado com a França. Agora o Brasil é a bola da vez, né? Sim. Hoje Em eu todas as comecei reuniões. hoje eu comecei 6h30 com a minha primeira reunião. Tinha uma pessoa da Austrália, uma outra do Brasil, mais eu. E a pergunta primeira e aí, como vocês estão? Porque todo mundo acha que o mundo vai acabar aqui, né? Com As esses números notícias que não são. param de subir. Então, eu sinto todo mundo mais humano, de fato. A minha rotina como líder, ela não foi tão alterada, porque eu já trabalho liderando times globais há bastante tempo. Então, eu concordo totalmente. Quando você lidera equipes de forma virtual, você tem que ser mais ativo, mais proativo mesmo. Você tem que buscar ativamente o seu time, criar um ritmo, criar uma agenda de conversa, né? Uhum. Esse ritmo é muito importante. Cada pessoa do seu time tem um estilo distinto, uns são mais introvertidos, outros extrovertidos. Cada um precisa de algo distinto. E você se fazer presente é algo que faz muita diferença. E quando você se faz presente, de fato, as pessoas percebem. Você pode ficar 2 meses sem falar com ela. No próximo contato que você tiver, a forma de lidar vai ser uma forma de lidar aberta, transparente, porque essa foi a forma que você construiu a relação. Sim, E uma sim. outra coisa que eu acho bacana, Ana e Igor, foi um aprendizado que eu tive na minha empresa anterior, na BASF, fiquei 11 anos lá, uma empresa maravilhosa. Eu vou fazer 7 anos de Sanofi agora. E lá, quando a globalização começou, as pessoas passaram a ter funcionários nos países mais diversos, né? E eu me lembro de uma situação do Ramadã, em Sim. que alguns líderes tinham funcionários muçulmanos, o que não é a religião muçulmana não é tão presente no Brasil, não é tanto a nossa realidade, né? Como é em Uhum. outros países. E o RH da BASF mandou um e-mail para os líderes que tinham funcionários em países com alta presença de muçulmanos, explicando: existe algo chamado Ramadã, respeite o seu colaborador, adapte seus horários. Isso aconteceu, já vai fazer 7 anos que eu estou na Sanofi, isso foi há 10 anos atrás.
é espetacular, eu acho, né? Então, isso me ensinou na minha jornada a me fazer responsável pelo sucesso do meu colaborador do outro lado. O fato do cara estar 13 horas de 13 horas de Difuso, diferença né? horária, como essa pessoa que eu falei na Austrália hoje, não significa que eu não tenho que me comprometer com ele do mesmo jeito que eu faço com um brasileiro que está comigo no escritório. É muito feio, né? Se no final do ano a pessoa não performa e você... essa pessoa... Você não deu o apoio que ela precisa e você fala que é porque ela não conseguiu, né? Mas e a sua parte? Como gestor, né? É. Ô, Zeca, eu tenho uma pergunta aqui, já que tem várias perguntas chegando aqui, agora que eu falei, e tem uma muito específica aqui para você. Deixa eu Uhum. já fazer, porque tem a ver com o que você está falando, né? Então, a pergunta é, Zeca, diante do seu belo histórico de carreira, gostaria que você Obrigado. gentilmente traçasse um paralelo entre a mudança de indústria, antes na BAF e hoje na Sanofi. Quais os seus principais desafios? O que mudou? Né? O que foi ruim, o que foi bom, entre outras coisas interessantes que você pode comentar a respeito. Tá, são empresas muito diferentes de dois países vizinhos, a BASF é alemã, a Sanofi é francesa, são duas culturas bem distintas. A cultura alemã, uma cultura de accountability muito forte, as pessoas são muito orgulhosas do seu trabalho, do atendente da farmácia, ao caixa de supermercado, a pessoa com cargo mais baixo numa organização, todas são muito orgulhosas do seu trabalho em si, tem muito respeito. Uma cultura, é o país da engenharia, né? Cultura de processos, de fazer com qualidade, fazer bem feito da primeira vez. Uma empresa espetacular e ao mesmo tempo muito inovadora também. A BASF é uma das empresas que tem mais patentes registradas, ela muito das coisas que a gente, da química que a gente usa, que a gente nem sabe, foi criada por ela. Então é uma empresa de 140 anos, incrível. Mas ela muito processual, né? Bastante hierárquica. A Sanofi, de outra forma, é uma empresa mais aberta, mais dinâmica, mais ágil. Usar o termo ágil, né, Ana? Ganha um ponto no Business Bingo, né? Que a gente tem que falar ágil Isso, umas já. 3 vezes em cada reunião para parecer que está antenado. Né? Vai Já estar lá, colinha, né? na cartela, vai estar na Lean cartela. também. Mais 2 vezes eu ganho um bônus. Agora tem que incluir Lean também, né, Zeca? Não é? Lean, tem algumas Lean, palavras. ágil. Então, mas a Sanofi é mais, eu acho que a Sanofi é mais flexível, mais rápida, mais dinâmica, e ela dá bastante autonomia. Isso foi o que fez brilhar o olho. Opa, Zeca. Travou. Eu encontrei bastante autonomia na Sanofi, que eu não encontrava mais na BASF na época. Eu acho que são duas empresas fantásticas. Eu voltei? Acho que travou um pouco. Voltou. Travou, mas voltou. Me escutam bem, né? Uhum. Voltou, bacana. Não sei o quanto travou, mas as duas empresas são incríveis. Uma é mais jovem, a Sanofi, a BASF é um pouco mais velha, cada uma numa área diferente, mas as duas muito bem sucedidas. Eu fico muito feliz, dá bastante orgulho, porque além das duas serem bem sucedidas nos negócios em si, serem empresas lucrativas, que geram valor para o acionista, que tem relevância no seu segmento, ambas têm um papel social muito relevante. Então, isso é muito bacana. Legal. Tem uma outra pergunta aqui para os dois, mas eu vou passar aqui para o Igor. É uma pergunta composta aqui. Como que vocês estão lidando com... não sei se você tem algum caso de algum funcionário que tem que estar obrigatoriamente no escritório ou não. Então, se vocês estão tendo que lidar com essa situação de alguns estão no escritório, outros não estão, como vocês estão lidando. E a volta para o escritório. Né? Como que vocês estão vendo a volta para o escritório das equipes? Ela vai depender da vacina ou não? Vocês estão aí, como é que está pensando aí? E aí, depois da vacina, o Zeca comenta um pouquinho aí também, mas, Igor, vocês estão pensando nessa volta para o escritório? Vão haver mudanças no que vocês estão pensando na hora de voltar? E como fazer essa mudança e quando, né? Claro. Eu acho que
como eu falei, né, 100% do time já está, né, a gente não tem nenhuma atividade, ou pelo menos como funcionários, né, nossos funcionários que são contratados do Livelo, 100% deles estão em home office desde então, ou em casa, né, trabalhando de casa desde então. Então, não, eu não tenho nenhuma atividade hoje específica. Fizemos alguns trabalhos, obviamente, até para que todo mundo tivesse a melhor condição para trabalhar em casa e que o time pudesse estar dessa forma. O retorno, de novo, a gente é uma empresa de serviço, uma empresa que consegue ser produtiva e trabalhar de uma maneira bastante ampla, criar os nossos produtos, entregar os nossos sistemas, gerar valor para o negócio através, estando em casa, tá? Então, ela não existe assim não existe uma necessidade eminente, né? Preciso voltar para. É claro que existe, como todos nós falamos, o convivência social. Eu não quero só voltar a trabalhar, eu quero voltar a fazer tudo aquilo que eu sempre fiz, ou que eu gosto de fazer, ir na academia, né? Ir ao shopping, ir no cinema, ir no teatro e sentir a atmosfera do nosso escritório. Tudo que foi construído pela Livelo, empresa, como eu falei, jovem, o escritório é fantástico, a forma como ele foi concebido para que ele pudesse ter esse algo mais. Então, eu estou na Livelo, eu me sinto diferente, ele foi construído para que eu me sentisse bem lá dentro, então faz falta, a gente quer ter isso de novo, né? Isso faz parte. Agora, não tem pressa, a gente precisa fazer com muita segurança e com muita tranquilidade. Nós estamos, a nossa programação de retorno, ela é muito coerente com o que o governo, ou no nosso caso, o Estado de São Paulo, trazer. Então, se ele trouxer que a partir de agosto, a partir de tal dia, temos disponibilidade para voltar, a gente vai começar a ter plano de volta e com muito teste, muito cuidado, principalmente com os grupos de risco, as famílias que precisam ter as suas mães em casa, né? Principalmente pensando nesse momento agora que as escolas estão de férias. Então, estamos super organizando para que isso aconteça de uma maneira que garanta a qualidade de vida do nosso colaborador. É menos a necessidade de voltar no escritório para produzir, é mais a necessidade de começar de novo a conviver numa estrutura, porque as pessoas querem, né, estar mas de uma maneira muito cuidadosa, pensando nos filhos que estão em casa, nas famílias que estão sendo cuidadas e que têm risco associado, então com muita tranquilidade. Uma data específica, eu não sei, eu preciso realmente aí acompanhar, nós estamos acompanhando com muito cuidado. A gente já deu alguns passos, né? Achou que fosse junho, achou que fosse julho, pode ser que seja agosto. Não estamos ansiosos com isso, estamos planejando para que seja feito de maneira cuidada. Acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Eu acho, até compartilhando um pouquinho aqui na Atos, a gente, o Uruguai, por exemplo, nós temos o escritório do Uruguai, o Uruguai já liberou, né? Então, a gente tem um comitê de crise, né, que a gente vai acompanhando cada país, e cada país tem uma legislação diferente, às vezes dentro do próprio país, em estados diferentes, né? Então, a gente vai também acompanhando muito o que o país está dizendo, né, o que os órgãos, aí, o governo está dizendo de cada país, mas a Atos também já se antecipou para a compra de equipamentos, de máscara, de álcool gel. Tem alguns países na Argentina também, a gente já estava pensando em voltar, agora o governo voltou atrás um pouco, mas algumas novas normas de distanciamento, de você colocar o acrílico na recepcionista, coisas assim, né? Então, tem umas normas sendo criadas, e a gente está também se antecipando e falando, bom, a gente também não tem nenhuma urgência para voltar, a não ser a vontade de ver o outro, mas não vai poder abraçar tanto assim, né? A gente não vai poder. E o nosso escritório, a Atos, a gente inaugurou um novo escritório aqui em São Paulo no começo do ano, né? E ficou bem assim, com essa cara de vontade de ficar no escritório, muito gostoso, também sem lugar fixo, uma decoração muito, muito legal. Tem mesa de ping-pong, pibolim, para a gente descontrair um pouco. E a gente tem essa vontade, mas não tem a necessidade. Então, também essa questão da segurança em primeiro lugar. Eu gostaria de ter a vacina, mas aí vamos ver como é que o Zeca diz aí, a Sanofi, como é que a Sanofi está vendo essa volta aí? Mesma coisa, né? Muito sensível à situação de cada país, ao que cada governo indica. A Sanofi está sendo bem cautelosa. Alguns países já voltaram, China voltou primeiro, sem dúvida. A França voltou semana passada, com limitação, acho que 30% máximo das pessoas. Então tem um certo rodízio. Tem que andar de máscara, né? Você recebe uma máscara, os colegas franceses estão recebendo 2 máscaras por dia quando eles chegam no site. Uma para usar de manhã, outra de tarde.
rota no andar, né? Um lado do andar vai nesse sentido, no outro volta, para evitar que as pessoas se cruzem muito nos corredores. Então tem uma série de detalhes pequenos, mas que fazem bastante diferença. Aqui no Brasil, a empresa fez uma pesquisa, nós recebemos, creio que há cerca de 10 dias, um e-mail para dar nossa opinião sobre como a gente acha que devia ser, mas não tem previsão de data, mas também tampouco tem pressa. Felizmente os negócios vão bem ainda, isso ajuda, né? Então a gente deve ser muito complicado, né? Quando a empresa não vai bem por conta da crise, né? Um outro negócio que a gente tem que ter em conta. Mas em geral é muito parecido. Legal. A Argentina não voltou, Estados Unidos não voltou, Brasil estamos longe ainda. Aqui estou recebendo várias perguntas aqui, não vai dar tempo de fazer todas aqui, mas tem uma pergunta aqui, tem várias perguntas falando 2 pontos, particularmente, né? Um, se vocês acham que a pandemia e o trabalhar em casa afetou a produtividade dos colaboradores, e o segundo o home office veio para ficar? Né? Então, a gente, na Atos, eu vou responder só pela Atos rapidinho, que a produtividade que a gente percebe é que não, né? A gente vê que os colaboradores têm uma vontade de se manter ativos produzindo e é baseado na entrega, e as entregas continuaram acontecendo, e até com métodos de controle, de gestão, de garantia de resultado até melhores, porque a gente tem que garantir que está todo mundo vendo, todo mundo está sabendo, que a comunicação está fluindo, então não vi essa questão da queda de produtividade na Atos. E o home office para mim, algo que veio para ficar, na verdade, até nós já tínhamos uma política de home office, de home-based, e acredito que a gente vai continuar pensando sobre isso e influenciando, trabalhando nesse sentido. Uma das coisas que o Zeca falou, estamos em São Paulo, às vezes você fica 2 horas no trânsito, né? Será que faz sentido? Né, para todo dia, talvez alguns dias sim, outros dias não. Então, como vocês veem isso aí? Como você vê isso, Igor? A produtividade e se o home office veio para ficar? Sem dúvida. Não, sim, produtivo, com certeza a gente eu te falo até mais produtivo, porque assim você se torna mais focado, mas eu não vejo, eu acho que as políticas de home office, elas serão importantes e todas as empresas terão, tá? Principalmente as empresas de TI, as nossas empresas aqui terão políticas muito claras sobre home office. Agora, 100% eu não vejo, né? Acho que Vamos não. ter times de tecnologia 100% home office, acho muito difícil, porque as pessoas, de novo, elas querem interagir, parte do encantamento da empresa é estar no escritório, é conversar com as pessoas, é ter a dinâmica de troca, fazer um inception presencial, poder tomar o seu café, tomar a sua cerveja, eventualmente ali num ambiente mais descontraído, fazer as coisas que a gente costuma fazer. Então, não vejo uma totalização, o trabalho home office total e inimaginável, não vejo. Eu vejo um equilíbrio. Sim, políticas novas e uma forma mais adequada de trabalho, talvez uma parcela percentual aí, 50-50, 60-40, não sei exatamente, mas sim, a gente está sendo alterado, a sociedade como toda, né? A gente mudou. Sim. E é interessante, a gente teve o evento lá do IT Forum recente, né? Que foi com vários CIOs e tal, e era na Bahia, e aconteceu de maneira online. Será que a gente vai fazer as nossas viagens lá para a Austrália para participar de um evento? Não sei. Las Né? Vegas. Tem várias coisas Las Vegas sendo questionadas em relação a essa necessidade presencial todo o tempo. Ela é importante, mas ela dá para ser equilibrada. Esse é o meu ponto de vista. Legal. E aí, Zeca? Eu concordo com o Igor. Espero que os governos sigam, né, a questão do home office. A gente precisa também formalizar isso na legislação, né? Acho importante. A empresa, sem o suporte da legislação, dependendo do tipo de abertura que você fizer, você pode ter problemas trabalhistas que podem afetar tanto o colaborador quanto a empresa, não é positivo para nenhum dos lados. Chegou e vai aumentar mesmo, mas também não acho que vai ser 100%, mas vai ser muito mais. Um efeito muito bacana que a gente percebe, que é um efeito de globalização e que eu acho que fica muito mais evidente agora,
A Sanofi, a gente tem as posições em aberto publicadas no portal interno, em ferramenta de RH. Isso não é nenhuma novidade, muita empresa faz isso, não tem mérito nisso. Mas o fato é que, como a gente está muito mais globalizado e a empresa está muito mais aberta a ter líderes em localidades não tradicionais, normalmente é Europa ou Estados Unidos, a empresa está aberta a ter líderes em outros lugares, né, líderes globais de fato. A gente percebe que tem aumentado a quantidade de líderes em outros países mesmo como consequência e que as pessoas estão ousando aplicar para posições em outros países, que a posição está publicada num site qualquer em Lyon ou em Barcelona, a pessoa aplica e questiona, será que eu não posso fazer de São Paulo? Será que eu não posso fazer de um outro lugar? E eu conheço alguns casos em que o líder contratante flexibilizou. Ele falou, pô, verdade, não preciso ter o cara aqui do meu lado. Legal. Então, a gente está conseguindo ter, de fato, um pool de talentos global por conta de uma mentalidade que mudou com a globalização e que se comprova com a pandemia. Sim. Porque você pergunta de produtividade, exato, aumentou a produtividade, não teve queda de produtividade. A gente continua entregando muito. Sim, sim. Legal. Né? Não, ótimo, gente, muito, muito legal. A gente, já acabou 1 hora, eu nem acredito, né? A gente Passou ficou rápido, conversando aqui, passou muito rápido, foi muito gostoso. Já indo para o encerramento, uma última pergunta para vocês já irem encerrando mesmo qual foi o aprendizado, né, para vocês dessa pandemia? A gente conversou um pouco isso, né, nas sessões anteriores entre nós, né, que a gente está conseguindo, acho que, extrair coisas boas de uma situação complicada e ruim, né? E a gente está aprendendo a valorizar coisas que a gente não valorizava antes, aprendendo a ser mais flexível, se adaptar, né? Como profissional, como gestor, como pessoa. E eu queria ouvir de vocês, se você pudesse elencar alguma coisa, 2 coisas que vocês trazem de um aprendizado aí desse momento para compartilhar. Acho que tem uma questão muito de equilíbrio, né? Equilíbrio daquilo que você... Às vezes você está tão intenso na sua dinâmica de trabalho que você acaba não percebendo que a vida está passando. Então, eu acho que o mundo inteiro parou e esse momento permitiu que a gente repense, e nós como família, nós como pessoa física, como pessoa jurídica, todo mundo está repensando tudo. Então, acho que foi, de alguma forma, claro que não precisaria ser dessa forma, né? E não pela casualidade do que a gente está sofrendo agora, mas o que eu tenho para mim é repensar como eu sou, como eu faço, como eu vivo com os meus colaboradores, como é que eu gero valor através do negócio, como é que eu me relaciono com os meus familiares. Então, se eu posso tirar alguma coisa bacana para mim, é que dá para fazer diferente, dá para gerar valor e dá para fazer as coisas de uma maneira diferente. Tá? Então, é muito mais uma reflexão pessoal até do que de trabalho, mas é um repensar mesmo de tudo. De Legal. todos os modelos e todas as formas que você pode gerar valor de uma maneira diferente. Legal, legal, Igor, obrigada. E você, agradeço. Zeca? Ufa, eu acho que é bem nessa linha mesmo. Para mim, Ana, Igor, tudo é pessoal, né? Não sei o que isso quer dizer, mas eu tento, de forma geral, é uma tentativa, manter os mesmos valores, mesmos comportamentos em qualquer lugar que eu esteja. Tem dias que eu vou ser escroto, tem dia que eu vou ser bacana, mas eu tento, em geral, ser bacana e tal. E essa pandemia está me ajudando a isso também, né? A ressignificar isso e, de alguma forma, buscar formas de gerar valor, de ser relevante, de ter meu destaque, de conquistar as coisas que eu quero, com bom equilíbrio com a minha vida pessoal. Antes, você saía do escritório estressado, você ficava meia hora no trânsito, você ficava talvez mais estressado, mas de uma forma ou de outra tinha uma descompressão, né? Tem uma separação. O trânsito funciona como uma espécie de muro, né? Entre sua vida pessoal e sua vida profissional. Agora não mais. Se você está muito puto, você sai do lugar onde você trabalha na sua casa e você se encontra com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa, seu marido. Não deu tempo de chavear, né? Não deu. Peraí, você vai descontar neles? Não dá. Então,
e no final das contas a gente é mais, eu me sinto mais humano nas falhas e nas coisas bacanas, assim. Sim, sim. Eu tento estar mais sensível. Eu não sei se isso é um aprendizado. Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que sim. Sei lá. Não, mas eu acho que é isso, gente. Acho que a gente, eu acho que o repensar do Igor, né, que a gente comentou, realmente a gente deu uma parada para repensar, né? Os problemas às vezes trazem isso, né? Eu percebo também que a gente está saindo mais forte, né? Acho que a gente está saindo mais unido, muitas vezes, mais forte, mais preparado, né? E repensando valores, repensando prioridades, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar olhar sempre e tentar extrair, na verdade, né, as coisas boas de uma situação complicada, né, e mudar e fazer a diferença. Eu acho que nós como profissionais dentro da nossa empresa, né, como gestores, líderes, como colega de trabalho, é isso que o Igor comentou de, nossa, e comprar um remédio para um colega que não estava conseguindo sair de casa, né, isso aconteceu várias vezes também aqui na nossa empresa. Então, eu acho que a gente está tendo a chance de fazer a diferença de uma forma muito ativa dentro da nossa empresa, né? E fazer a diferença na sociedade também, como uma empresa influenciando a sociedade, ajudando a sociedade. Acho que as 3 empresas aqui que estão representadas estão conseguindo compartilhar, estão conseguindo influenciar positivamente um momento difícil do mundo, né, que o mundo está vivendo. Então, acho que é isso, gente. Foi muito gostoso. Tem outras perguntas aqui que vieram, mas não vai dar tempo. Quem sabe a gente faz uma nova sessão mais para frente, de um outro tópico para a gente complementar. E agradeço de novo, Igor. Muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua participação. Zeca, de novo aqui com a gente, sempre. Sabemos que podemos contar com você toda hora. Conte conosco, vocês contem conosco também, né? Muito prazer. Como fornecedor de vocês, aí estamos mais do que juntos com vocês como parceiros, né, de trabalho. Vocês podem contar com a gente. E agradeço, pessoal, aí de casa, cada um no seu computador aí. Obrigado pela participação, pelo tempo. Espero que tenha sido bom para vocês, que vocês possam ter gostado e aprendido alguma coisa também junto com a gente, que eu aprendi bastante com os dois também. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos. Um abraço. Boa noite, obrigado. Boa noite, Tchau. se cuidem, Tchau, né? Um pessoal. abraço. Se Valeu. cuidem. Tchau. Bye, bye. Tchau, gente. Tchau.